Você quer entender melhor o que que o agronegócio tem a ver com o setor florestal? Como que você pode entender tudo isso e se beneficiar de tudo isso? Então vem comigo nesse vídeo, vamos lá. Fala pessoal, meu nome é Joilson, sou engenheiro florestal aqui de Cuiabá, Mato Grosso, há mais de 16 anos, tá? E nesse vídeo eu quero te explicar melhor o que que você precisa entender para entender melhor a relação entre o agronegócio e o setor florestal de maneira geral, tá? Isso tudo é muito importante porque tudo isso vai agregar mais conhecimento na sua carreira, para você prestar consultoria, serviços, projetos em geral, seja você um profissional do setor do agro, ou seja você um profissional do setor florestal, né? Seja lá qual for a sua formação, seja lá você talvez ainda um estudante que esteja se preparando para o mercado de trabalho, tá bom? Tudo isso aqui que eu vou te ensinar vai abrir o seu leque de conhecimentos e oportunidades, vai fazer você ter mais opções de parcerias, isso tudo vai como que abrir a sua cabeça para que você possa pegar mais serviços, procurar os parceiros corretos, procurar os projetos corretos, saber o que que envolve cada fase do seu trabalho, como que você entende toda essa questão tudo como um todo, tá bom? E também, claro, consequentemente, tudo isso vai proporcionar para que você possa ser um profissional florestal de sucesso, tá bom? Aqui no meu canal, todos os dias você tem aí um vídeo, uma dica, um conteúdo super bacana para que você possa ser um profissional de sucesso, de destaque, e esteja sempre um passo à frente, né, de quem estiver de fora, tá bom? Inclusive, eu vou pedir aqui para que você, caso não esteja inscrito, para você se inscrever no canal, para você ativar também o sininho e todas as notificações, porque cada vez que eu postar algum vídeo, tá? Você vai ser notificado, você não vai ficar de fora dessas novidades que eu trago aqui todos os dias, tá bom? Aí uma vez que você é notificado, você vai ter a opção de você querer assistir o vídeo ou não. Mas de qualquer forma é muito bom que você esteja com não somente inscrito, mas também com as notificações ativadas, porque aí o YouTube vai entender que esse assunto é do seu interesse e, claro, você vai estar sempre antenado sobre tudo que envolve aí para que você possa ser um profissional florestal de sucesso. Bom, e a intenção aqui nesse vídeo também é como que desmistificar muita coisa que talvez você ainda tenha na sua cabeça, né? Ou também você poder esclarecer melhor alguns tipos de dúvidas que muitas vezes alguém que não é de fora possa ter, e aí se a pessoa te perguntar numa consultoria, numa conversa, você esteja mais apto para responder determinados tipos de dúvidas, tá? Eu falo isso porque, por exemplo, eu que sou engenheiro florestal, muitas vezes eu já vi aí em grupos de WhatsApp ou conversas pessoalmente, profissionais de áreas que são correlatas, né, como por exemplo um engenheiro florestal discutindo com um engenheiro agrônomo sobre qual profissão é melhor, qual veio primeiro, qual dá mais dinheiro, qual melhor, qual isso e aquilo. Ou então, por exemplo, um engenheiro florestal discutindo com um biólogo qual que sabe mais, qual que sabe menos, qual que é melhor para isso, qual que é melhor para aquilo. Ou o engenheiro agrônomo discutindo, sei lá, por exemplo, com um geólogo, qual que entende melhor sobre solo, adubação, enfim, tá? Eu acredito que tudo isso é como que uma grande bobagem, né, dos profissionais, porque eu sou muito mais a favor de você correr atrás dos parceiros de sucesso, tá? Você não ter medo de se expor, você mostrar o seu trabalho, né? Claro, sabendo das suas limitações, sejam de competências técnicas ou seja de conhecimento, mas uma vez que você parte do princípio que todos os profissionais eles vão estar atuando juntos, você consegue mais parceiros, você consegue mais amigos, você consegue mais profissionais e toda uma rede de contatos que vão possibilitar aí que você tenha sucesso na sua carreira, tá? Então aqui a intenção desse vídeo é fazer aí essa correlação, né, entre o setor do agronegócio especificamente com o setor florestal, né? É claro que isso abre outras possibilidades também de outros tipos de correlação e outro tipo de parceria, tá? Mas a intenção aqui nesse vídeo é para que você possa entender melhor o que que esses dois grandes setores da economia brasileira têm em comum, como que eles se relacionam, o que que eles têm a oferecer um para o outro, né? Quais os pontos que eles dependem em comum, quais os pontos eles agregam um com o outro em comum, tá? Porque com tudo isso eu acredito que você vai se fortalecer mais como profissional, ao mesmo tempo em que você vai se colocar como um profissional parceiro de outros profissionais, né?
e ao mesmo tempo você consegue buscar melhor os parceiros corretos para os seus projetos, para as suas consultorias, para os seus trabalhos e, consequentemente, você cada vez mais se torna um profissional florestal de sucesso, tá bom? Então aqui a intenção desse vídeo é conseguir desmistificar tudo isso para que todo mundo consiga crescer junto no final das contas. Bom, então primeiramente vamos lá, tá? Eu vou começar aqui citando alguns números aqui de uma pesquisa rápida que eu fiz, tá? E com base nos números e também com base nas minhas percepções, eu percebo que, de maneira geral, o setor do agronegócio, principalmente aqui no Brasil, ele é como que mais forte, mais pujante, mais estabilizado, tá? Então eu até anotei aqui alguns dados para a gente, ó. Segundo dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA, da Exalc, de São Paulo, tá? Só no primeiro semestre de 2022, o PIB do agronegócio aqui no Brasil foi de aproximadamente 79 bilhões de dólares, tá? Ou seja, toda uma cadeia produtiva, né, do setor do agronegócio movimentou todo esse montante, tá? E aí, nas pesquisas que eu fiz, o setor florestal em geral, ele tem menores números, mas ele não deixa de ser importante, tá? Também nas pesquisas que eu fiz, em 2019, né, eu tentei pesquisar o máximo possível e eu descobri que em 2019, o setor somente de florestas plantadas, ele movimentou 97 bilhões, tá? Isso de acordo com a indústria brasileira de árvores, tá? Isso só com florestas plantadas, sem contar com, por exemplo, exploração em florestas nativas, projetos de licenciamento ambiental em geral do setor florestal, tá bom? Então tudo isso é para mostrar que os dois setores eles movimentam bilhões, né, de reais, de dólares anualmente, geram toda uma cadeia produtiva de exportação, de consumo interno, de geração de emprego, de renda, de necessidade de profissionais, de necessidade de fornecer alimentos, produtos que utilizamos no dia a dia, de insumos, em diversas cadeias produtivas, seja lá onde for, tá bom? Então, aqui em primeiro lugar, a gente percebe que existe mercado para cada um desses setores, seja do agro, seja da floresta, tá? Então, sendo assim, né, uma vez que a gente perceba que existe mercado, existe também oportunidades de profissionais que possam fazer parcerias entre si, tá? Então, aqui é um primeiro ponto para a gente entender que eu acredito que não é um mercado específico que só vai ter espaço para um e aí o outro vai acabar ficando de fora, né? Existe já que existe toda essa movimentação na economia, existe também oportunidade para parcerias de sucesso. E o que os dois têm em comum, tá? Então vou partir aqui do princípio que os dois, né, uma vez que a gente acabou de ver esses números, tanto o setor do agronegócio quanto o setor florestal geram emprego e renda, tá? Primeiramente, imagina que o seguinte, absolutamente todo mundo que você conhece depende, por exemplo, do setor do agronegócio, né? Porque todo mundo que você conhece tem que se alimentar todo dia, né? Então, dessa forma, o setor do agro, seja ele qual for, seja ele em qual escala for, aonde for, ele gera alimentos, gera produtos que utilizamos no dia a dia, de insumos, né? Toda essa produção de alimentos depende de toda uma outra série de insumos, de matéria-prima, de adubação, né? E para produzir tudo isso é necessário que haja profissionais qualificados, é necessário que haja profissionais nas diversas fases de todo esse processo, né? Para produzir insumos, para produzir alimentos, né? Para produzir, por exemplo, carne bovina, carne de diversos animais, legumes, verduras que nós utilizamos, até, por exemplo, essa roupa que eu estou utilizando, ela advém também do setor do agronegócio, tá? Então, uma vez que todo ser vivo, digamos assim, né, ele passa por tudo isso, então é necessário a gente entender que o setor do agro, ele fortalece, ele fornece tudo isso para a população, consequentemente é necessário que haja profissionais nessas fases para produzir tudo isso. Por exemplo, se você fizer uma pesquisa rápida, né, aí no Google, você vai ver que, de maneira geral, no Brasil, ele é muito forte a produção, por exemplo, de carne, né, não só carne bovina, mas carne animal em geral, e também a produção agrícola de soja, milho, cana-de-açúcar, café. O Brasil é um grande exportador de todos esses produtos, tá? Tudo isso prova que o Brasil, no setor do agronegócio, ele é muito forte
e ele demanda aí uma série de profissionais para que tudo isso possa ser gerado, produzido com qualidade, a preços competitivos, né? E de tal forma que vai alimentar não só a população do Brasil, mas no mundo todo. Da mesma forma, agora se você imaginar que toda pessoa, não importa se é pobre, se é rico, seja lá onde for, todo mundo que você conhece, inclusive você que está assistindo esse vídeo, utiliza de alguma forma madeira no seu dia a dia, seja como papel, seja como móveis e utensílios, seja até mesmo com celulose, em que a celulose, caso você não saiba, alguns alimentos que nós alimentamos, que nós utilizamos no nosso dia a dia, levam celulose na composição, ou seja, tudo isso também advém das florestas, sejam elas nativas, sejam elas plantadas, tá? Então, com isso também a gente percebe que o setor florestal, ele também alimenta toda a economia, não só do Brasil, mas no mundo todo, né? Então, se a gente até for entender melhor essa questão, a gente percebe que se na agricultura, né, a agricultura nada mais é, por definição, do que essa questão da gente conseguir cultivar a terra para produzir ali determinado produto, subproduto. Então, as florestas, no caso, por exemplo, as florestas plantadas, elas também são consequência, de certa forma, de um processo de agricultura, né? Nesse caso, a gente não está produzindo o alimento, mas a gente está produzindo ali um produto que vai ser utilizado de diferentes maneiras, de diferentes formas, e também vai fornecer aí um bem-estar de qualidade de vida para as pessoas, tá? Então, nas florestas, existe toda uma questão de produção com florestas nativas, né, com manejo florestal sustentável ou exploração de forma legal, né, do desmatamento legal em florestas, né. Existe também a questão de florestas plantadas que produzem diversos tipos de produtos. Existe até mesmo projetos de recuperação de áreas degradadas, que é uma variável do setor florestal, né, e quando uma área ela é como que explorada ilegalmente ou de forma incorreta, aquela área precisa ser recuperada. Então, isso também é uma forma de se produzir material, produzir esse recurso de forma sustentável, tá? E aí também, claro, dentro do setor florestal, existem vários tipos de produtos que acabam sendo gerados pelas florestas, né? Como, por exemplo, biomassa energética, né? Que é a lenha, a celulose e papel, madeira serrada, a madeira para construção civil, pallets, laminados, ou seja, com certeza você que está me vendo agora, você com certeza você tem aí vários produtos de madeira, né, que levam madeira na sua composição, no seu dia a dia, o dia todo, tá? Então, o setor florestal, ele também é um setor que todos os dias ele fornece e alimenta, digamos assim, né, o dia a dia de todas as pessoas no mundo todo, seja lá elas quais forem. Um outro ponto interessante que os dois têm em comum é que para os dois se estabilizarem e serem, né, conduzíveis a longo prazo, é que tanto o agro quanto a floresta dependem, por exemplo, dos recursos hídricos, né? Quando eu falo aqui recursos hídricos, eu me refiro ao regime de chuvas, à questão dos rios e bacias hidrográficas, dos lagos, também até mesmo dos lençóis freáticos, né? Ou seja, os dois, tanto o agro quanto a floresta, dependem desse tipo de recurso, tá? Uma vez que a gente percebe isso, a gente vê que, por exemplo, para a produção de alimentos é necessário ali todo um processo, como por exemplo de irrigação, que vai depender dos recursos hídricos. As culturas agrícolas, de maneira geral, elas são culturas anuais, né? Que ela tem ali um ciclo anual. Isso quer dizer que muitas culturas agrícolas, caso você não tenha percebido ou caso você não saiba, elas são tão minuciosas nesse aspecto que determinada cultura ela tem até mesmo um dia específico do ano para ser iniciada, porque ela vai estar diretamente relacionada ali ao início do período chuvoso, né? Então, isso acontece muito aí em culturas anuais agrícolas, né? Elas têm aí essa especificidade e, portanto, elas dependem aí de um regime de chuva, né? Então, por exemplo, muitas vezes uma determinada cultura no período chuvoso vai ser uma cultura, e aí no período seco do ano vai ser outra cultura, e elas vão se retroalimentando, né? Ou seja, tudo vai estar relacionado ao regime de chuvas. Ou se o produtor, se de alguma forma ele for produzir a mesma cultura ao longo do ano. Então ele tem que se programar para no período chuvoso
a água que vai estar vindo das chuvas, ela vai alimentar naturalmente o sistema, mas no outro período do ano, quando for o período seco, ele tem que buscar outras formas de compensar aquela falta d'água, né? Por exemplo, isso acontece muito com a produção de gado, né? No caso da produção de gado, normalmente no período chuvoso, a chuva alimenta bem ali a questão do crescimento da pastagem, mas dependendo do tipo do sistema que o proprietário adota, né? No período seco é necessário ali que seja fornecido um alimento à base de ração para o gado não passar fome, não emagrecer tanto, enfim, tá? De maneira geral, o setor florestal ele depende diretamente do regime hídrico. E também uma floresta, ela está diretamente relacionada com a questão dos recursos hídricos, tá? Tanto uma floresta plantada, né, que normalmente os ciclos aí de uma floresta plantada, eu diria que eles vão se estabelecer do início até o fim por pelo menos uns 5 anos, né? Dependendo das condições, circunstâncias e tudo mais, tá? Mas ao longo de 5 anos, uma floresta, ela depende de um bom regime de chuvas, para as mudas pegarem no início, para a floresta se desenvolver bem e para que até o final ela possa ter um bom crescimento e ser rentável aí para o projeto, tá? Então as florestas plantadas, elas dependem de um bom regime de chuva. Da mesma forma, uma floresta nativa, ela também vai estar diretamente relacionada com os recursos hídricos, como por exemplo, uma nascente, ela precisa ter ali ao seu redor, né, na área da nascente, ela precisa ter preservada as florestas nativas, porque a floresta ali ao redor da nascente que vai garantir que aquela nascente não seque. E também ao longo do rio existe a questão das áreas de preservação permanente, ou seja, não só na nascente, mas ao longo do rio, é necessário que nas duas margens do rio as áreas de floresta sejam devidamente preservadas, porque isso vai fazer com que aquele rio não seque, ao mesmo tempo aquele rio vai fazer com que aquela floresta consiga se manter ali a curto, médio e longo prazo, ou seja, as florestas, sejam elas plantadas ou nativas, elas dependem, elas estão diretamente relacionadas aí com os recursos hídricos, tá? Seja para produção, seja para conservação, seja para preservação, seja lá como for, as florestas também estão diretamente relacionadas a isso. Agora eu quero te explicar por que eu acredito que os dois setores eles são dependentes entre si, tá? Tanto o agro depende da floresta, quanto o setor florestal também eu acredito que depende do agro, tá? Primeiramente, vamos entender aqui o seguinte, vamos supor, o setor do agronegócio, né, para que ele possa crescer, né, se desenvolver, se estabilizar, eu entendo que ele precisa de novas áreas para que seja né, implementado. Então, suponhamos que um determinado proprietário de uma área, ele tenha lá ali uma determinada, né, quantidade de área de floresta, de reserva legal, né, de vegetação nativa que ainda esteja intacta. Por lei, ele tem ali um direito a fazer um determinado percentual de abertura, né? E aí, para isso, ele precisa que seja feito ali como que um projeto de licenciamento, é simplesmente só ir lá e abrir a área de floresta? Não. É preciso que um profissional qualificado, habilitado, que tenha os conhecimentos necessários, possa fazer um projeto de abertura, de licenciamento daquela área. No caso, vai ser um projeto de supressão vegetal, né? E aí, passado todo o projeto, todo o crivo, análise e tudo mais, é feita ali a abertura daquela área, né? Ou seja, é necessário que tenha ali um profissional do setor florestal qualificado para isso. Sem falar que a própria cadeia produtiva do agronegócio, tá? Ela também passa aí por uma produção, vamos supor, por exemplo, de biomassa, de fonte energética, para que sejam produzidos os produtos do agronegócio. E aí, sendo assim, uma vez que o agronegócio ele depende também dessa questão das fontes energéticas, aí que entra também as fontes energéticas vindas da floresta, né? Ou seja a lenha de florestas nativas ou lenha de florestas plantadas, né? O setor florestal ele também alimenta o agronegócio, né? Então é por isso que eu acredito que o agro ele também depende do setor florestal para ele se instalar, para ele se desenvolver, para que ele seja como que sustentável a curto, médio e longo prazo. Ao mesmo tempo, eu vejo que
o setor florestal ele acaba também dependendo do agronegócio, porque veja bem, todo produtor rural, todo empresário do setor, toda empresa do setor do agro, que seja uma empresa, aí, digamos, séria e idônea, eles sabem que para o agro ele se desenvolver bem, é necessário que os mananciais hídricos estejam bem preservados para que exista aí a questão dos recursos hídricos disponíveis para o desenvolvimento do negócio, né? Ao mesmo tempo, do ponto de vista legal, o setor do agro ele sabe que por mais que tenha ali uma área aberta já em desenvolvimento, já instalada, onde se tem ali a produção do agro, para isso também é necessário que nessa mesma propriedade haja ali a questão das reservas legais, as áreas de preservação permanente, devidamente preservadas e conservadas, para que o setor do agro, para que aquele empreendimento ele possa ser conduzido de tal forma que não vai gerar ali nenhuma pendência ambiental, para que não vá gerar ali nenhum débito, digamos assim, com o meio ambiente, tá? Ou seja, quando o agronegócio ele se desenvolve de forma correta, as florestas elas acabam também sendo bem conduzidas, bem preservadas, né? Tanto do ponto de vista legal, quanto também do próprio ponto de vista produtivo do setor do agronegócio. Então, por conta de tudo isso, é que eu acredito que a floresta ela alimenta o setor do agronegócio, ao mesmo tempo que o setor do agronegócio ele também alimenta a boa preservação e conservação das florestas. Então, sendo assim, a gente percebe que quando os dois são conduzidos de forma correta, um vai alimentando o outro, um vai fomentando o outro, um vai dando mais importância para o outro e vice-versa, eles vão caminhando, né, de forma a um fortalecer o outro cada vez mais. Tá, e agora, né, como é que você faz para ganhar com tudo isso? O que você ganha com tudo isso? Né? Veja bem, se eu já te expliquei até aqui, né, que os ambos setores, né, se eu estou dando aqui exemplos diversos de como que os setores eles caminham juntos, como que eles dependem dos mesmos aspectos, como eles estão diretamente relacionados historicamente e atualmente e também futuramente, né? Eu já expliquei para você de diversas maneiras que o agro depende da floresta e a floresta também depende do agro e que existe espaço para todo mundo, tá? Eu acredito que você pode sim fazer parte disso tudo, você pode ganhar com tudo isso, independente da sua formação, independente se você já é formado ou não, tá? Você pode sim lucrar com toda essa correlação entre o setor do agronegócio e a floresta, tá? E o primeiro exemplo que eu te dou aqui é, por exemplo, fazendo parcerias de sucesso, tá? Se você, por exemplo, eu que sou engenheiro florestal, né? Eu tenho aqui sim bons contatos com engenheiros agrônomos, com biólogos, com engenheiros ambientais, com geólogos, com técnicos, tecnólogos, até mesmo com estudantes. Ou seja, eu tenho aqui toda uma rede de contatos de que por mais que eu tenha aqui os meus clientes no setor florestal, quando eu preciso de uma determinada necessidade que está relacionado diretamente com aquilo que eu faço, né, outros profissionais acabam se beneficiando disso também, tá? Existem, por exemplo, determinados tipos de projetos que são mais abrangentes, mais amplos, e aí eles dependem, por exemplo, de um estudo de impacto ambiental, né? Um estudo de impacto ambiental ele vai estar relacionado não só com a questão florestal, mas também até mesmo com a questão social ali da área que está sendo impactada, né, com a questão do solo, e aí entra um profissional geólogo, com levantamentos de campo mais específicos, que envolve também, por exemplo, o levantamento de fauna. Então, por exemplo, esse tipo de trabalho, né, um estudo de impacto ambiental, ele envolve engenheiro florestal, agrônomo, biólogo, geólogo, técnicos e tecnólogos para fazer o levantamento de campo, né, profissionais como advogados também, né? Ou seja, dependendo da necessidade, eu preciso ter uma boa rede de contatos, tá? Que vai me proporcionar com que eu consiga fazer aquele projeto. Ao mesmo tempo, se eu tenho consciência de que o meu trabalho pode ajudar outros profissionais, eu muitas vezes sou solicitado por outros profissionais para que eu possa prestar algum serviço, né, para algum outro tipo de projeto. E aí você percebe que dessa forma todo mundo sai ganhando, tá? Todo mundo, né, independente da formação, né, e tudo mais, todos os profissionais podem sair ganhando. E aí, quando você faz esse tipo de parceria de sucesso,
você se coloca ali como alguém disponível no mercado, ao mesmo tempo você faz um contato ali com profissionais em que quando você precisa, você solicita o trabalho deles, né? E aí você ganha o dinheiro, seja com a cobrança de honorários, seja com comissões, né? Ou seja, quando você faz as parcerias de sucesso aí no setor florestal, ambiental, de maneira geral, né? Você consegue aí aumentar a sua rede de contatos, o seu network, e aí isso te torna um diferencial a mais, isso torna-se um diferencial a mais para que você possa ser um profissional florestal de sucesso. Um outro exemplo aqui desse tipo de parceria de sucesso vou dar um exemplo aqui, por exemplo, em projetos de licenciamento ambiental, né? Então imagina o seguinte, eu tenho aqui contatos tanto de alunos quanto de outros profissionais, e aí uma certa vez, por exemplo, um aluno meu, que ele é engenheiro agrônomo, ele tem lá um cliente, né, que ele dá consultoria, e esse cliente ele estava precisando justamente fazer a abertura de uma nova área para a expansão ali do seu negócio. E aí esse aluno ele entrou em contato comigo, ele que é engenheiro agrônomo, a gente fechou uma parceria em que a gente fez ali um projeto de supressão vegetal, né, um desmatamento legal, e aí, né, eu entrei com essa parceria com ele para fazer ali a abertura da nova área, entramos com projeto, levantamento de campo e tudo mais, tá? E aquilo foi bom para mim porque eu tive ali uma receita, um faturamento com aquele projeto. Ao mesmo tempo, esse meu aluno que é engenheiro agrônomo, ele prestou um serviço para o seu cliente, né? Depois de feita toda a abertura da área, ele continuou ali dando consultoria, fazendo os projetos relacionado ali à cultura agrícola que estava sendo instalada, né? E aí também teve a participação de outros profissionais que fizeram levantamento de campo, né? Deram outros tipos de suporte a diversos tipos de colaboradores ali no projeto que estavam envolvidos também, tá bom? Ou seja, nesse tipo de projeto, teve ali a participação de engenheiro agrônomo, de florestal, de técnicos, ou seja, foi algo voltado, a um exemplo aqui voltado para a prática, né? Que vai estava relacionado ali no setor do agro, no setor florestal, né? Então existe ali toda uma cadeia, toda uma rede de contatos de profissionais envolvidos e todos ganhando juntos, tá? Existem outros tipos de projetos de licenciamento ambiental que também envolve a participação de vários profissionais, né? Como, por exemplo, projetos de recuperação de áreas degradadas, né? É necessário ali todo um levantamento mais minucioso para determinar quais espécies florestais devem ser implementadas ali na área, se a recuperação ambiental vai ser feita naquela área ou se vai ser feita em uma outra área como uma forma de compensação ambiental. Aí já entra, por exemplo, também a participação de advogados, né, para entender ali a parte jurídica das novas áreas e tudo mais, né? Existe também, talvez, a participação até mesmo de biólogos para fazer o levantamento de fauna naquela área que está sendo feita ali a recuperação, para saber se a recuperação está sendo feita corretamente. Ou seja, uma vez que a gente entende que cada projeto ele tem ali determinadas demandas e necessidades específicas, a gente percebe que você pode sim interligar vários setores, né, ao mesmo tempo, né? Eu estou dando exemplo aqui nesse vídeo mais específico do setor do agronegócio com o setor florestal, mas é claro que tudo isso você também pode aplicar em outras situações, tá bom? Mas isso são grandes exemplos que eu estou dando aqui de como que você pode se beneficiar, como que você pode ganhar com essa intercorrelação, né, de forma que está aí unidos e correlacionados os setores, por exemplo, aqui do agronegócio e do setor florestal. Bom, um outro exemplo, continuando aqui, um outro exemplo de como que você pode, né, ganhar aí com essa correlação, com essa a intercorrelação entre o setor do agro e da floresta, são os chamados sistemas integrados, tá? Que são sistemas em que, por definição, na mesma área vai estar sendo feita ali a produção de um componente agrícola ou um componente pastoril e também naquela mesma área um componente florestal. E aí existem vários tipos de sistemas integrados que podem ser implementados, tá? Então eu vou exemplificar aqui alguns. Por exemplo, existe o chamado sistema silvipastoril, né? Silvi de silvicultura e pastoril de pasto, ou seja, é um sistema em que ali na mesma área é feito ali a instalação de um componente florestal
e também na mesma área um componente ali pastoril, né, instalação ali do sistema de produção de gado, de carne animal. Então, nesse tipo de sistema, os dois componentes eles se favorecem, tá? Porque, por exemplo, imagina que tenha lá um plantio de uma linha inteira de árvores. Aí tem ali uma certa distância, um exemplo, a 20, 30 metros de distância, tem outra linha de árvores. E aí, entre essas linhas de árvores, existe ali a implementação ali de pasto para a produção de gado, né? Os dois componentes, tanto florestal quanto pastoril, eles se favorecem porque as árvores elas proporcionam sombra para o gado. Se tem sombra para o gado, existe ali um conforto térmico para o gado, consequentemente o gado vai engordar mais, isso vai favorecer ali o sistema de produção animal. Ao mesmo tempo, o próprio pisoteio do gado faz com que não haja ali plantas invasoras que vão competir com a linha de árvores. Ao mesmo tempo, os próprios resíduos ali, urina e fezes dos animais, proporcionam adubo para a linha ali das árvores, né? Então isso também favorece o crescimento das árvores, ou seja, tanto o componente florestal favorece o gado, quanto o gado favorece ali o componente florestal. Esses são os sistemas silvipastoris. Existem outros tipos de sistemas também, que são os silviagrícolas, em que nessa linha onde eu estou dando exemplo aqui, né, onde tem o gado, em vez do gado, se tiver ali, por exemplo, uma cultura agrícola anual, então existe também essa possibilidade. No caso ali dos sistemas silviagrícolas, o bom desse tipo de sistema é que todo ano, né, anualmente, o produtor ele vai ter ali a sua renda, a sua receita com aquele componente agrícola, e aí, ao mesmo tempo, a linha de árvores que estão ali crescendo vai fazer com que, quando for feita a colheita das árvores, o produtor ele vai ter um salto muito grande ali das suas receitas, né? Ele tem uma receita anual, que ele já teria normalmente, ao mesmo tempo ele tem ali uma previsão de um boom, né, de um salto de receitas muito grandes ali com a cultura florestal, com o componente florestal. Esse é o sistema silviagrícola. E existem os outros sistemas chamados integração lavoura-pecuária-floresta. São sistemas em que todos esses três componentes que eu acabei de citar estão ali na mesma área, né? Na mesma área você tem ali o componente florestal, você tem o componente agrícola e você tem o componente também pastoril, tá? Então esses também são exemplos ali de como que a integração, como que é essa correlação do setor do agronegócio, componente florestal, se correlacionam. Isso também é uma excelente maneira de você prestar consultoria, uma excelente maneira de você fazer projetos, né? Fazer aí transações comerciais, enfim, aumentar a sua rede de contatos, tá? Para que você possa cada vez mais faturar no setor e ser um profissional destaque de sucesso. E não para por aí, tá? Se você entendeu todos esses pontos que eu abordei aqui ao longo desse vídeo, você percebe também que tudo isso é base de conhecimento para que você possa prestar consultorias. Se você é um profissional agrônomo, você pode prestar consultorias até mesmo para empresas do setor florestal e vice-versa. Se você é um profissional florestal, você pode prestar consultorias para outros profissionais, para outras empresas que não necessariamente são ali diretamente no setor florestal, ou até mesmo se você é outro tipo de profissional, se você tem outra formação, se você é biólogo, se você é engenheiro ambiental, se você é geólogo, tudo isso é base de conhecimento para que você possa prestar consultorias, desenvolver projetos para outros profissionais, outras empresas que demandem aí dessa necessidade, tá? O fato de você vender, digamos assim, uma informação através de uma consultoria, muitas vezes você não vai ter que ali assinar uma RT, você não necessariamente tem que ter uma atribuição técnica, você simplesmente tem que ter o conhecimento necessário para poder prestar aquela consultoria, tá? Quando você presta a consultoria, em resumo, você está vendendo uma informação. E para vender uma informação, você não precisa, como que dar uma canetada, você precisa ter a informação correta que vai atender a necessidade ali daquele cliente, tá? Ou, né, claro que dependendo da situação, você aí sim você pode ter essa possibilidade de desenvolver um projeto, algo maior aí para alguma empresa que esteja precisando, tá bom? Um exemplo aqui que eu posso dar aqui agora que me vem à cabeça é, por exemplo, projetos de geração de energia
através de biomassa, de lenha, para um determinado tipo de necessidade, tá? Para um determinado tipo de situação, tá bom? Então, isso aí também é uma excelente maneira que você pode ter de se beneficiar dessa correlação entre o setor do agronegócio e o setor florestal. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você chegou até aqui, eu vou te pedir para você curtir o vídeo, tá? E também para você não se esquecer de você se inscrever no canal, de você ativar todas as notificações, tá? Porque conforme eu disse lá atrás, quando você está inscrito no canal e com as notificações ativadas, tudo isso é muito bom para que você tenha sempre acesso gratuito a tudo que eu estou postando aqui todos os dias para você ser um profissional florestal de sucesso, tá? E se você acha que eu esqueci de algum aspecto, de algum parâmetro, se você tem aí alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão, escreve aí nos comentários que eu estou sempre de olho em tudo aquilo que vocês postam, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e é isso aí. Valeu, a gente se vê na próxima.